Olá, eu sou a professora Caroline Gonçalves. Nós vamos iniciar a nossa disciplina Análise Estratégica observando alguns tópicos: o processo de planejamento estratégico, a análise interna e externa e uma introdução às ferramentas de análise. A gestão estratégica, ela possui algumas etapas. Uma das principais ferramentas da gestão estratégica é o planejamento estratégico. Então, toda empresa, seja ela grande ou pequena, ela precisa se planejar, ela precisa ter os seus objetivos claros, as suas metas e definir as ações que ela vai fazer para conseguir alcançar esses objetivos. As empresas grandes, elas já estão mais acostumadas a fazer planejamento estratégico, seja ele de longo prazo, ou seja, para cada 4, 5 anos, 3 anos, ou tem empresas até que, dependendo do produto que elas possuem, elas podem fazer planejamentos para menor prazo. Já vi empresas fazendo planejamento a cada 3 meses, porque tem um produto que muda com uma certa constância, que muda por diversas razões aí, que ele vai se atualizando, ou ele vai seguindo algumas tendências que mudam muito rápido. Então, a empresa precisa fazer o planejamento em menor tempo. O importante é entender que para realizar esse planejamento, a gente precisa então de outras ferramentas e de outras etapas, e uma delas é a etapa de análise estratégica, onde a gente vai analisar o cenário interno e externo em que a empresa está inserida. E esse é o ponto principal dessa nossa disciplina. Então, para que planejar? A gente precisa planejar para responder as perguntas: aonde queremos chegar? Como, né, de que forma nós chegaremos e quando chegaremos. Então, se a gente tiver isso bem definido na empresa, a gente consegue atingir esses objetivos que estavam programados. E quais são essas fases básicas da implementação do planejamento? Então, de uma maneira geral, a gente diz que faz aí um diagnóstico estratégico. Esse diagnóstico ele passa pela missão da organização, ou seja, uma reflexão sobre qual que é a importância, o que é que faz, qual que é o propósito da empresa existir, né? O que que essa empresa está fazendo ali de importante para a sociedade. Então, qual que é a missão dela? A partir daí, a gente tem alguns instrumentos prescritivos para a gente poder realizar, implementar esse planejamento. A partir disso, a gente faz o controle e avaliação daquilo que foi realizado e, novamente, a gente volta para a etapa de diagnóstico estratégico. Então, ele é cíclico. A implementação do planejamento ocorre de tempos em tempos, como eu disse. Pode ser a cada 3, 4 anos, pode ser a cada 3 meses. Então, tudo depende do que a empresa precisa. Os níveis de atuação do planejamento se dividem em estratégico, tático e operacional. Quando a gente olha para o nível estratégico, que é o topo da pirâmide, a gente está falando aí de uma responsabilidade dos níveis organizacionais mais altos. Então, geralmente no nível estratégico, a gente vai pensar lá na presidência da empresa, no CEO, nos diretores. Então, aí existe podemos fazer uma reunião entre eles, uma comunicação entre eles, né? Onde a gente vai pensar, então, quais são os objetivos e metas de longo prazo da empresa, aonde essa empresa quer chegar, como ela quer chegar, quando ela quer chegar. E aí então são delimitadas as estratégias e as ações centrais que vão afetar toda a organização, ou seja, que vão afetar os níveis tático e operacional logo abaixo. E quando a gente fala do nível tático, então, a gente pega essas ações, esses objetivos e metas lá do nível estratégico e a gente cria ações e metas alinhadas a eles que vão agora olhar para cada área da organização, né? Não para ela como um todo, mas cada área, então, fica responsável ali por metas, por objetivos, por ações que vão ajudar a alcançar esses objetivos do nível estratégico. Então, quando a gente vem para o nível tático, a gente pode pensar aqui, por exemplo, nas gerências, nas áreas que existem dentro da empresa. Então, cada área, cada gerente, né, cada gestor de área
vai definir, então, quais são os objetivos, metas e ações ali da sua área para ajudar a alcançar esses objetivos maiores da empresa. Quando a gente vai para o nível operacional, então, no nível operacional, são estabelecidas as rotinas das áreas da organização. Então, nós temos aí outras menores ações e metas que estão alinhadas, sim, àqueles objetivos do nível tático e do nível estratégico, a gente não pode fugir disso, mas são aquelas ações mais práticas mesmo, que devem acontecer no dia a dia, para que a gente consiga, então, atingir os objetivos lá de cima. Né? Então, todo mundo participa do planejamento estratégico, todo mundo deve ter bem definidas as suas ações, as suas metas. É muito importante que todos participem, que todos estejam cientes desse planejamento que está acontecendo, né? Para que todos estejam alinhados com os grandes objetivos da organização. E quais são, então, algumas dessas ferramentas do planejamento? Eu trouxe para vocês aqui algumas delas, que são a técnica 5W2H, o ciclo PDCA, o Balance Scorecard e a matriz SWOT. Essas aqui são algumas das mais comuns, tá? Mas existem outras também. Vamos ver um pouquinho de cada uma dessas. Na técnica 5W2H, ela leva esse nome porque existem 5 perguntas a serem feitas que começam com W no inglês e 2 que começam com o H. Então, a primeira delas é o que será feito? What? Por que será feito? Why? Onde será feito? Where? Quem irá fazer? Who? E quando será feito? Além disso, tem o como será feito? How? E o quanto irá custar? O how much? Então, é por isso que ela leva esse nome. Aqui, por que essa técnica ela é importante? Porque aqui ela delimita muito bem, então, o que é que tem que ser feito, por quê, aonde, quem, quando, como, quanto. Quando a gente responde essas perguntas, fica muito mais fácil fazer o planejamento. Se vocês usassem isso, por exemplo, para realizar os seus trabalhos da faculdade, né? Então, fazendo essas perguntas, a gente consegue definir melhor quais são as ações, quem são as pessoas que vai fazer cada coisa. Então, é uma ferramenta que as empresas utilizam muito para realmente colocar em prática o planejamento. Ela serve, então, para que aquilo que foi projetado realmente aconteça. Então, ela é uma técnica muito importante e ela pode ser combinada também com outras ferramentas. O ciclo PDCA, que também é uma ferramenta bastante conhecida, o próprio nome já diz, ela é um ciclo, então são coisas que vão acontecendo e vão se repetindo. Ele leva esse nome PDCA porque também vem do inglês o plan, o do, o check e o act. Então, é o planejar, fazer, checar e agir. Quando a gente pega a etapa do planejar, a gente precisa identificar qual que é o problema, analisar o fenômeno que está acontecendo na empresa, analisar o processo e elaborar, então, o plano de ação. Depois disso, existe a execução, né? O fazer, o do. Então, na execução, a gente vai colocar em prática aquilo que foi planejado. Depois de colocado em prática, a gente tem que fazer a checagem, né? Do que aconteceu, do que está acontecendo, funcionou, não funcionou. Depois a gente passa para a etapa da ação, que aqui a gente vai, então, corrigir aquilo que precisa de correção, de alteração, mudar, fazer padronização. E aí a gente volta novamente para o planejamento. E isso acontece, então, em períodos cíclicos. Temos aí uma outra ferramenta que é bastante conhecida, que é o BSC, o Balance Scorecard. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar ela aí com alguma dessas carinhas aí, ou até um pouco diferente disso. No fim das contas, ela vira uma grande planilha aí com ações,
com objetivos das empresas, né? Mas inicialmente a carinha dela e simplificada é essa. O BSC ele vai se preocupar em estabelecer objetivos, metas e ações pensando nessas 4 grandes áreas, que são quais? Então, as áreas financeira, de processos internos do negócio, aprendizado e crescimento e um olhar para o cliente. Então, quando eu olho para a área financeira da empresa, eu vou estabelecer objetivos, metas e ações pensando o seguinte: para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? E aí eu vou estabelecer, então, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Quando eu olho para os processos internos do negócio, eu vou olhar para dentro da empresa e pensar o seguinte: para satisfazer os nossos clientes, em quais processos nós devemos nos sobressair? E aí também estabeleço as minhas ações para isso. Quando eu olho para aprendizado e crescimento, eu vou dizer o seguinte: para alcançar nossa visão, que é aquilo que a gente espera lá no futuro, como é que eu vou sustentar a habilidade de mudar e progredir? Então, eu vou pensando em tudo aquilo que traz aprendizado e crescimento para a empresa, para que lá no futuro eu seja aquilo que eu estabeleci na minha visão. E quando eu olho para o cliente, eu digo também que para alcançar a nossa visão, como nós devemos ser vistos pelos clientes. Então, eu estabeleço aí objetivos, metas e ações para que os clientes vejam a empresa daquela forma que eu gostaria que eles vissem hoje e que vissem lá no futuro. E aí nós chegamos então na análise SWOT. A análise SWOT talvez seja a mais conhecida delas. E tem alguns conceitos aí básicos e importantes para a gente ver sobre a análise SWOT. O que é mais importante para a gente entender aqui sobre a SWOT é que ela se divide em ambiente interno e ambiente externo. Às vezes existe uma confusão na hora que eu vou colocar no papel a análise SWOT, porque eu esqueço de olhar justamente para essa divisão. Então, eu acabo misturando aí algumas coisas sobre ela, mas é preciso ter claro que quando eu falo nas forças e nas fragilidades da matriz SWOT, eu estou olhando para o ambiente interno da organização. E quando eu falo de oportunidades e ameaças, eu estou olhando para aquilo que vem do ambiente externo. Então, por exemplo, aqui no ambiente interno, eu preciso olhar para dentro da minha organização e ver quais são as forças que eu tenho. Nessas forças, eu tenho que pensar nas ações que eu tenho para consolidar, ou seja, aquilo que eu quero manter, que eu quero aprimorar, porque são forças minhas. Por exemplo, pode ser que os profissionais da minha empresa sejam qualificados, pode ser que eu tenha conhecimento para fazer um determinado produto que os meus concorrentes não têm esse conhecimento. Então, eu vou sempre utilizar dessas minhas forças para mantê-las e para torná-las cada vez melhor. Então, eu estou olhando para aquilo que eu tenho dentro lá da minha organização. Assim como nas fragilidades, eu preciso fazer uma autocrítica para pensar nas ações que eu preciso superar. Então, aquilo que é fraco na minha empresa, que eu preciso olhar e falar, não, realmente isso aqui tem que ser mudado. A minha infraestrutura não está legal, tem algum problema aqui na parte física da minha empresa, ou os funcionários não estão sendo bem pagos e estão indo embora por causa disso. Então, eu tenho que ser bem crítico aqui e olhar para aquilo que está acontecendo, que é uma fraqueza, né? Que é uma coisa que pode me colocar atrás dos meus concorrentes. Quando eu olho para o ambiente externo, aí sim eu vou pensar quais são as oportunidades que estão acontecendo aí no mercado, na minha cidade, no país, no mundo, coisas que estão acontecendo de fora da empresa que eu posso aproveitar para utilizar dentro da minha empresa. Então, tem uma nova tendência de algum produto do qual eu tenho conhecimento para poder desenvolver alguma coisa aqui dentro. Está tendo demanda de alguma coisa que eu também sou capaz de desenvolver na minha empresa. Então, eu olho lá para fora, vejo o que é que está acontecendo e o que tem de oportunidade para eu aproveitar aqui para dentro. Assim como também eu olho as ameaças. Olha o que está acontecendo lá fora que pode afetar negativamente a minha empresa.
por exemplo, uma nova legislação, alguma coisa que vai afetar os meus negócios. Então, como que eu vou enfrentar essa ameaça ou como que eu vou mitigar, né? De repente, aí um novo concorrente que apareceu no mercado, como que eu vou lidar com isso? Então, eu tenho que listar essas ameaças para que depois, no meu planejamento, eu vá colocar quais são as ações que eu vou fazer para poder enfrentar isso que está acontecendo.